Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula sobre protozoários. Vamos falar hoje dos flagelados, os mastigóforas, tá? Que é o grupo de protozoário que mais nos causa problemas, que mais nos causam doenças, tá? Vamos começar falando sobre a giardíase. A giardíase que se pega da mesma forma que pega a amebíase, que pega a balantidíase, que a gente falou na aula passada, né? De protozoários. Então, como é que se pega? Por ingestão de água e alimentos contaminados com os cistos do protozoário. Sim, o cisto, aquela forma de resistência, né? Que vai pegar, passar pela boca, faringe, esôfago, estômago, e aí chega ao intestino, libera o trofozoito. O trofozoito, que é essa forma aqui, ó, essa forma mais irregular dele, mas é a forma de que ele se alimenta, é a forma que ele se reproduz. Inclusive, o que você está vendo aí na imagem é uma reprodução assexuada por divisão binária, tá? É a forma que ele causa inflamação na gente. E uma coisa curiosa da giardíase é que ela chega a ser mais grave que a amebíase e a balantidíase por causa de uma característica da giardia lambia. Qual é a característica? É a seguinte: a giardia, você está vendo como se fosse aqui uns volumes aqui na célula, nessa foto, tá? Do outro lado, existem os chamados discos suctórios, que são invaginações da membrana plasmática que servem como se fossem ventosas, que se prendem à parede do intestino, que faz com que a doença giardíase ela seja mais grave, que causa uma inflamação maior, levando a uma diarreia mais intensa, né? A desidratação, prostração, que é a moleza no corpo, tudo isso. Veja, as consequências são as mesmas da amebíase e da balantidíase, também a forma de pegar é a mesma, mas são protozoários diferentes, o remédio também é diferente, tem tratamento, a doença é totalmente tratável, mas apesar de ser muito semelhante, a giardíase, causada pela Giardia lambia, é uma doença causada por um protozoário flagelado. Beleza? Bom, vamos para agora uma doença que mais interessante, que é a doença de Chagas. A descoberta, o seu ciclo, né, pelo Carlos Chagas, que homenageou o seu professor Oswaldo Cruz. É daí que você vê aqui, ó, que o Trypanosoma cruzi, a inicial, né, da segunda palavra do epíteto específico é maiúsculo, porque é uma homenagem ao Oswaldo Cruz. Pois bem, essa é uma doença que é uma doença do sangue. Como assim é? O protozoário, o tripanossoma, é um protozoário que vive a maior parte do tempo no sangue. Você vê essa foto aí dele nas hemácias. E como é que se pega? Se pega através do contato, da entrada desse protozoário no sangue. Que formas tem para ele entrar? Bom, a mais clássica é através das fezes, do contato do sangue com as fezes do barbeiro. O barbeiro é esse inseto aí, ele é um percevejo, muita gente acha que é mosquito, besouro, barata. Não, ele é um percevejo da ordem Hemiptera, ele é um hematófago, ou seja, ele chupa sangue à noite, é chamado de barbeiro porque normalmente as pessoas se cobrem até os ombros, deixando essa área aqui exposta, com uma área bem vascularizada para ele picar. E tem vários gêneros, né? Tem várias espécies de barbeiro. A mais conhecida, a mais citada em prova é o Triatoma infestans, mas tem o Panstrongylos e tem outros, ok? Mas se você souber o Triatoma, já está sabendo muito sobre barbeiro. Ok? Então, assim, como é que acontece? Ele vai picar a pessoa, ao picar, ele vai chupando o sangue, na hora não causa nenhum problema, né? Porque ele tem um analgésicozinho na saliva que não dá para você sentir, mas ele vai defecar naquele local. E aí quando ele vai embora, ele bate a asa, vai embora, aí dá aquela irritação, como se fosse uma picada de mosquito, aí dá aquela irritação, a pessoa coça. Ao coçar, as fezes que ele defecou no local, as fezes acabam entrando em contato com o sangue. E como um protozoário é um protozoário flagelado, você não precisa colocar ele para dentro, basta ter uma porta de entrada e ele já entra direto. Tá? Então essa seria a forma mais clássica de transmissão de doenças Chagas. Mas também pode haver transmissão através da transfusão de sangue, é por isso que é obrigatório os sangues que são doados serem testados para a doença de Chagas, já que infelizmente é uma doença endêmica no nosso país, uma doença comum no nosso país. Também vai haver transmissão vertical da mãe para o bebê através da placenta e também pode haver transmissão através da ingestão, sim, né? A pessoa ao comer um alimento contaminado pode, através de cárie, de lesões na mucosa, esse protozoário entrar. Já existem relatos de transmissão através da ingestão de cana-de-açúcar, através da ingestão de açaí, em todas as regiões do país, tá? Então, existe essa transmissão também por ingestão, ok?
que mais a gente pode falar? Ah, sim, e qual o problema que causa a doença de Chagas? Olha, o principal problema é que o protozoário, ele se multiplica dentro das células musculares, então ele vai atingir o coração, principalmente, e secundariamente o esôfago. Dentro das células musculares vai se multiplicar, essa multiplicação leva à morte das células. A célula muscular não tem capacidade de se dividir, mas ela aumenta de tamanho tentando compensar a perda daquelas anteriores, né, das outras que foram infectadas, só que quando ela infla, ela incha, ela perde contração, ela perde a força contracional e aí o coração fica grande, mas como está todo destruído por dentro, ele fica extremamente flácido. Isso dá uma insuficiência cardíaca que pode levar à morte. Tá? Esse coração, dessa maneira, um coração grande e flácido, é chamado de coração chagássico, coração de boi ou megacoração. É uma doença que tem tratamento, é uma doença crônica, leva anos e anos para desenvolver, mas é uma doença que tem tratamento, agora o tratamento não é 100% eficiente, então não há garantia de cura. Okay? Mas há pessoas que têm, né, um coração chagássico há 10, 15, 20 anos, né, e ainda não tiveram insuficiência cardíaca por causa disso. Bom, existe uma outra doença causada por um protozoário semelhante ao Trypanosoma cruzi, que é o Trypanosoma gambiensis, causa a doença do sono. Ainda bem que essa nós não temos aqui no Brasil, ok? É transmitida por uma mosca de hábito diurno, uma mosca tsetse, do gênero Glossina, essa que você está vendo aí, tá? E ela tem um negócio particular que ela é hematófaga, ela se alimenta de sangue e nessa forma ela transmite o Trypanosoma gambiensis. Esse protozoário vai se instalar no cérebro, causando lesão cerebral, levando a pessoa a ter dores de cabeça, coma, convulsões e leva até a morte. É uma doença até muito mais grave do que a doença de Chagas, como disse, ainda bem essa nós não temos aqui no país. Outro protozoário que é flagelado, que nos causa doença, causa problemas, é a leishmania. Inclusive, as leishmanias pertencem ao mesmo gênero a mesma família do Trypanosoma, a família Trypanosomatidae, mas obviamente é um gênero diferente, é o gênero Leishmania. E aqui vamos falar de duas doenças causadas pela leishmania. A primeira, a leishmaniose tegumentar ou úlcera de Bauru. Tegumento é a pele, então é uma doença que atinge a pele, tá? Úlcera de Bauru, úlcera porque causa ulcerações, ferimentos na pele, ferimentos graves. E Bauru, uma cidade do interior de São Paulo, que teve muito número de casos dessa doença e aí ficou conhecida como úlcera de Bauru. É causada pela Leishmania brasiliensis. E aí você pode lembrar, né, ó, Bauru, cidade do interior de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil, para você relacionar as duas coisas. Essa doença ela é transmitida pela picada, olha aí a Leishmania, pela picada do mosquito palha, tá? Ou birigui, do gênero Lutzomia, tá? Antigamente falava muito flebótomos, mas flebótomos não é um mosquito que nós temos aqui, então é o Lutzomia longipalpis, que é esse que você está vendo aí na imagem, ou mosquito palha pelo óbvio, né? Porque ele tem essas cerdazinhas, parece uma palha dourada, ok? E problemas, quais são os problemas da leishmaniose? Como eu disse, são os ferimentos, são as ulcerações, são ulcerações graves que podem ser porta de entrada até para outras doenças. Agora, a leishmaniose ela é tratável e é curável, tá? Não é uma doença, dificilmente a pessoa vai morrer de leishmaniose tegumentar. Mas tem, obviamente, que curar e esses ferimentos eles ficam, eles permanecem, tá? Eles deixam cicatrizes. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que a leishmaniose ela também tem como hospedeiro natural os canídeos, cachorro, raposa. Então um mosquito palha ele pode picar um cachorro que esteja contaminado com a leishmania e depois transmitir a leishmania para uma pessoa e vice-versa, tá? Então é bom lembrar dessa história aí dos cachorros. E temos também a leishmaniose visceral ou calazar, tá? Essa é mais grave porque obviamente atinge as vísceras, os órgãos internos, causando ferimentos graves, levando a hemorragia, podendo levar a pessoa à morte. É causada pela Leishmania donovani e pela Leishmania chagassi, tá? São duas espécies para a mesma doença, a Leishmania chagassi e a Leishmania donovani. Também tem tratamento, mas de novo o tratamento nesse caso aqui não é tão eficaz quanto a da leishmaniose tegumentar. O importante, claro, sempre é um diagnóstico preciso e rápido, né? Quanto mais rápido o diagnóstico, mais fácil é o tratamento. E para a gente fechar as doenças causadas por flagelados, temos a tricomoníase, causada pelo Trichomonas vaginalis, o nome já diz tudo, é uma DST, né? Ou IST, como o pessoal está falando agora,
tá? Doença sexualmente transmissível, então pega através de relações sexuais ou através de objetos contaminados, uma toalha molhada, né? Uma roupa íntima que pode ser trocada. Garotas, cuidado, provar biquíni, né? Em loja, não faça isso, bota por cima da calça se você quer provar, e quando chegar em casa, lave esse biquíni antes de usar, nunca usar algo, né, íntimo que você não tem certeza que está esterilizado, beleza? Bom, e aí, o que causa, assim, causa não, qual é a consequência da tricomoníase? O tricomonas vaginalis, que é esse protozoário aí, ele vai causar uma inflamação, uma vaginite com uma secreção esverdeada e bem fedorenta, bem fétida, tá? É uma coisa bem desagradável. Uma coisa curiosa da tricomoníase é que nos homens ela praticamente é assintomática, dificilmente existe uma quantidade grande de tricomonas na uretra, que no homem vai ser na uretra, né, para causar uma inflamação, porque toda vez que ele vai fazer xixi, ele é arrastado para fora. E na mulher, com mais a separação da uretra e da vagina, então ele vai contaminar a vagina, causando esses problemas. Mas também é uma doença fácil de tratar, tá? Uma doença que você toma um comprimido e tá novo. Não é uma coisa grave, não. Agora, obviamente, tem que tomar os dois, né? A mulher que está tendo estomatologia e o parceiro sexual dela, que é um possível transmissor para ela dessa doença. Não é obrigatoriamente ter pego por relação sexual, não. Repito, pode ser através de objetos contaminados, tá bom? Bom, então você tem aí as doenças causadas por flagelados. E agora, o que é que nós vamos fazer? O exercício, claro. Então, dá uma parada no vídeo aí para fazer o exercício e você volta em instantes com a resposta e a resolução que eu vou fazer agora. Beleza? Parou? Vamos lá? Trypanosomíase, falei um bocado, viu? Estou cansado. É qualquer doença causada pelo protozoário do gênero Trypanosoma. É uma doença parasitária que afeta o sistema cardiovascular. O protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, agente causa da doença, é transmitido pelo inseto triatomídeo, conhecido como barbeiro ou chupância. Então, eu falei, chupância é outro nome dele. Ele foi descoberto por Carlos Chagas em 1909, o nome foi dado em homenagem a Oswaldo Cruz, já falamos sobre isso. Tá? A doença de Chagas é uma endemia, comentamos isso, uma doença comum, né, no Brasil. 12 milhões, e também chamada de trypanosomíase americana. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença ora, pessoal, sobre o meio ambiente. O tripanossoma, ele é transmitido principalmente pelo barbeiro. E o barbeiro, na verdade, ele é um inseto silvestre, não é um inseto comum na área urbana. Então, quando há um desmatamento na área silvestre, esse barbeiro ele perde os seus hospedeiros naturais, que ele se alimenta de sangue, que são mamíferos silvestres, como o macaco, a preguiça, e acaba encontrando o ser humano. Então, ele vai trocar, né, de hospedeiro através disso. Então, o principal problema em relação ao ambiente que o ser humano pode causar e aparecer não só doenças chagas, mas outras doenças emergentes é o desmatamento. Então, por isso que a resposta vai ser a letra D de dado. Beleza, galera? Então, mais uma aula, protozoários 2. Daqui a pouco você vai pegar e ver a outra aula, protozoários 3, que nós vamos falar sobre os esporozoários. Ok, galera? Estude, meu irmão, faça por onde que você consegue, tá bom? Um abraço a todo mundo e até a próxima aula. Ei, curta o vídeo aí, curta o vídeo, tá? Tchau, galera.